Boa noite a todas e todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro dessa plataforma, né, São José que a gente quer. E, bom, eu sou Rafael, professor de Geografia, educador popular, faço parte do Núcleo Ecossocialista daqui de São Campos. E o tema da plataforma de hoje é sobre o meio ambiente. Então, a gente tem aqui 3 convidados mais do que especiais, que vão poder compartilhar aí um pouco de conhecimento com a gente e dar o pontapé inicial para o debate. A primeira delas é a Isa Ribeiro. Ela é estudante de meio ambiente e membro do setorial ecossocialista do PSOL. O Tiago Ávila, militante do Bem Viver, e, enfim, uma das pessoas mais carismáticas aí da esquerda. E a Teuli Lemos Branco, que é engenheira ambiental, mestrando em assessoramento remoto no INPE, e atua na área de agroecologia, permacultura e preservação ambiental. Eu vou pedir para que todos vocês fechem o microfone, por favor, para qualquer interferência, não dá nenhuma interferência no debate. De antemão, já peço, inclusive, desculpa aí se tiver algum ruído por aqui. Após as falas dos nossos convidados, a gente vai abrir um debate aí, e aí as inscrições eu aviso na hora que começar. E aí agora, para a gente começar, eu vou pedir para a Marina, a nossa pré-candidata a prefeita pelo PSOL aqui em São José dos Campos, fazer uma fala. E é isso, bom debate a todas e todos. Obrigada, Rafael. Ai, gente, quero agradecer muito a todo mundo, até inclusive começar pedindo desculpa. O dia hoje foi bastante corrido, né? Eu não consegui me preparar da maneira que eu esperava. Infelizmente, eu acordei, né, com a notícia de 1.600 adesões ao plano de demissão voluntária e mais 900 demissões, totalizando aí 2.500 postos de trabalho fechados na Embraer, que é a empresa que eu trabalho. Então, eu fiquei um dia inteiro aí um pouco nessa função. Peço desculpa para vocês, inclusive, nem consegui agradecer o quanto eu queria, né, todos os participantes aqui, Tiago, que eu sei que tem, enfim, uma agenda bastante corrida, é uma super referência no tema, agradecer muito se dispor a estar aqui com a gente, a Teuli, que, enfim, não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar também, e eu acho que vai contribuir demais, a Isa, né, que além de tudo minha grande amiga, está construindo aí o Núcleo Ecossocialista do PSOL, e o Rafael também, né? Então, assim, se sintam muito agradecidos, agradecer a participação de cada um, eu sempre digo, as mesas são fundamentais, mas se a gente não tiver uma participação do conjunto da população, perde um pouco o sentido da gente construir essa plataforma, né? A ideia é justamente a gente ouvir os relatos daquelas pessoas que sentem os problemas da cidade no dia a dia. Então, quero dizer que eu estou muito feliz, tá? Eu acho que existe um espaço maior hoje, eu sempre digo isso, do que quando eu comecei a militar, né? Eu comecei a militar há um pouco mais de 10 anos, e talvez quando eu comecei fosse difícil a gente conseguir montar uma reunião como essa, com mais de 25 pessoas num dia de semana à noite, para a gente discutir a construção de um programa eleitoral e que tenha esse tema da necessidade de discussão do meio ambiente, uma perspectiva ecossocialista tão forte. Então, eu estou muito feliz com isso. Então, a gente sabe que esse movimento também, infelizmente, é uma reação a um momento muito sério que a gente está vivendo, né? As contradições do capitalismo estão cada vez mais evidentes. Você ser anticapitalista é cada vez, não para esse movimento de direita que a gente acompanha que tem crescido, né? Mas para os setores progressistas, você ser anticapitalista é cada vez mais coerente, porque a gente está vendo que o capitalismo cada vez mais se aproxima da barbárie. E, infelizmente, a gente tem muitos exemplos nesse sentido. Enfim, pelo Brasil afora, mas também no mundo, né? O debate sobre aquecimento global, acho que ele é mais antigo, mas hoje tudo que a gente discute está permeado pela questão da pandemia. Infelizmente, no Brasil, a gente tem esse desgoverno que potencializa ainda mais essa situação dramática, mas pensar como a gente chegou nessa situação é fundamental. Eu tenho visto diversos especialistas dizerem que o problema das epidemias tendem a se tornar cada vez mais recorrentes, né, porque existe uma expansão das cidades,
anárquica, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de relação saudável com a natureza, né? Então a gente se aproxima muitas vezes dos animais e eles trazem doenças que, enfim, pode ser cada vez mais comum. O coronavírus começou na China, mas experiências como essa que eu disse de expansão das cidades a gente vê em vários locais do Brasil, né? Então é também um tema para a gente pensar em perspectiva de qual que é o futuro que a gente vai enfrentar pela frente, considerando o governo que a gente tem no Brasil, mas também no mundo, né? Eu enfatizo muito no Brasil, primeiramente, óbvio, porque é parte mais da relação mais direta que a gente tem, mas porque existe uma ofensiva da direita e da extrema-direita, de um setor neoliberal aqui, muito forte, que se aprofundou com a eleição do Bolsonaro em 2018. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, infelizmente, é um dos maiores exemplos de como esse é um governo que não se preocupa com a população, não se preocupa com aqueles que mais necessitam. E existem diversos exemplos nesse sentido, né? Existe a reunião ministerial que ele falou de passar a boiada, né? Tratorar, acho que tem vários analogismos em relação a isso, mas para mim ficou ainda mais evidente isso com o desastre do petróleo no Nordeste, onde se preocupava muito mais em jogar a culpa para a Venezuela ou qualquer coisa do tipo, do que pensar ações que evitassem aquela tragédia que prejudicou tantas pessoas que viviam da pesca, que viviam da relação com o mar naquele local. Né? E a gente viu de forma bastante heróica a população se unindo para tentar reverter aquela situação. Foi muito bonito de ver, mas, por outro lado, é bastante frustrante a gente ver que o governo que tem um potencial, se quisesse, de ter ações tão efetivas, não fez absolutamente nada. Foi falar que, enfim, peixe desvia de óleo, ou qualquer coisa do tipo. Né? Tem toda a questão também da soberania alimentar, o tanto de agrotóxicos que foi permitido aqui no Brasil, onde a gente está literalmente envenenando boa parte da nossa população. Enfim, existem vários exemplos, a ideia não é que eu venha aqui me debruçar sobre cada um deles, né? Mas é importante fazer esse resgate para a gente ver, para além de um problema mais sistêmico que a gente está vivendo, como a situação ainda é mais grave, diante desse governo, enfim, desastroso. Né? Mas se por um lado existe essa situação muito, muito triste, muito dramática, por outro, eu quero voltar aqui para o começo da minha fala, eu vejo uma reação muito forte também. Então, movimentos cada vez mais fortes no sentido de estudar e entender o que significa uma perspectiva mesmo ecossocialista, e mesmo movimentos mais, digamos assim, menos estratégicos, né? Eu sempre falo assim, a Greta, né, a pirralha que a gente tem tanto orgulho, ela é expressão também de um momento histórico, né? Então, a greve pelo clima, né, enfim, os movimentos que existem mundo afora mesmo, levantando essa bandeira com bastante centralidade, acho que são reflexo do momento que a gente está vivendo. E a esquerda, ela precisa incorporar esse discurso ecossocialista, esse discurso de necessidade de transformação da sociedade, né, de rever a relação da humanidade com a natureza, com o meio em que vive, com os animais. A gente sempre diz que não existe plano B, planeta B, desculpa. A gente sempre diz isso, né? E a gente está acompanhando a destruição desse planeta que a gente vive. Isso é muito difícil, né? E é incompatível com a direita defender um programa que pense nessas questões que eu levantei. É necessariamente a esquerda, porque nós da esquerda que defendemos um projeto para a maioria. A lógica da direita é a lógica da ganância, do lucro, do imediato. Né? Então, a gente precisa também ser autocrítico dentro da própria esquerda, então rever as experiências históricas da esquerda, né, que muitas vezes seguiram um pouco essa lógica de produtividade e tudo mais. Mas é preciso rever, mas ainda acredito que a estratégia está, sim, no campo da esquerda, no campo da superação do capitalismo e da construção de uma sociedade justa socialmente, como eu disse, e que tenha capacidade de se relacionar não só entre humanos, porque o ser humano ele não existe de forma isolada, mas com o meio em que vive. Isso é fundamental. Então, se por um lado, né, existe essa necessidade de superação estratégica do capitalismo, sem a superação do capitalismo a gente não vai conseguir, né, o bem viver pleno,
Por outro lado, também a gente não pode esperar a superação do capitalismo para começar a ter medidas para frear esse volume de questões absurdas que a gente vem acompanhando. Então, a gente precisa também pensar em políticas transicionais, e aí que eu acho que entra melhor, né, as políticas municipais que a gente vem discutir hoje. Né? Então, eu vou passar novamente, né, rápido por alguns temas, mas para que a gente tenha condição de refletir, desenvolver e elaborar melhor com o tempo. Já existem, inclusive, projetos de lei nesse sentido aqui em São José dos Campos. Né? A gente precisa pensar, primeiro, na regularização das terras daquelas comunidades que já têm a sua subsistência garantida através dela, né? Tem no debate de moradia, inclusive, a gente debateu um pouco sobre isso. A gente tem comunidades como o Banhado, como o assentamento do MST aqui na nossa cidade, que são muitas vezes perseguidos e criminalizados pela prefeitura, mas que tem uma relação extremamente saudável nesse sentido. Mas também pensar em hortas, composteiras comunitárias que podem ser feitas, inclusive, em bairros, vamos dizer assim, né, mais urbanizados, né, menos rurais. Se é que a gente pode fazer esse tipo de distinção aqui na nossa cidade. Mas a gente precisa pensar de forma transversal em todos os temas que a gente vai discutir. Então, por exemplo, transporte, né, mobilidade urbana, que a gente vai ter na semana que vem. A gente precisa pensar em uma mobilidade menos poluente, né, em uma mobilidade que, enfim, não valorize tanto mais em ciclovias. Pensem em questões, eu acho que respondam à sociedade como um todo, mas que tenha também um horizonte mais estratégico de sustentabilidade, né? E como que eu disse, essa sustentabilidade não vai ser através do capitalismo verde. Então, acho que é um pouco isso que eu queria falar. E, de novo, agradecer demais a cada um de vocês e dizer que eu estou muito feliz com essa reunião. Valeu, Marina. Agora eu vou chamar a Isa. E aí, pessoal, eu estou avisando o tempo das falas aqui pelo chat, tá bom? Para não interromper vocês. Aí, pode. Obrigada, Rafa. Bem, gente, acho que vou iniciar minha fala agradecendo, né, a Marina, ótima fala, aliás, e ao espaço aqui que é de grande importância, né? É muito importante existir uma construção de plataforma que abranja pautas como essa, que são tão importantes quanto, como foram das outras atividades até aqui, né? E de uma pré-campanha que coloque a importância de se ter a participação popular para esse debate, né? Então, eu agradeço muito também a todos que estão presentes aqui para a construção desse debate aqui na cidade. Bem, eu sou a Isa, como o Rafa já me apresentou, eu sou estudante de meio ambiente, componho o núcleo ecossocialista do pessoal em São José dos Campos e também faço parte aí da setorial ecossocialista estadual de São Paulo. Bem, então, para começarmos um debate falando sobre os espaços na qual existe a construção do ecossocialismo, precisamos também entender a lógica da qual o sistema coloca e que estamos inseridos. Então, um sistema que já se demonstra cada vez mais falho, que consequências cada vez mais colocadas e se mostra em diversas crises ambientais, sociais, sanitárias e econômicas, se mostra cada vez mais insustentável e limitado, né? Então, a lógica na qual estamos inseridos aí dentro do capitalismo é a de transformação na qual o cidadão, na qual uma pessoa é apenas vista como um consumidor, né? A nossa comida, como a Marina falou, que é muito envenenada aí por agrotóxicos, as terras na qual ela é plantada, os animais que são colocados ali também, nesse sistema mercantilizado, todos são apenas royalties, né? Moeda de troca aí com o mercado internacional. Então, além disso, temos também aí inseridos aqueles que são considerados improdutivos e invasores, né? Como o presidente da FUNAI falou recentemente, que são os povos originários que não se encontram dentro de uma mecânica da mão de obra ali, no capitalismo, né? Então, a gente tem um sistema que se coloca insustentável para todas as espécies, né? Para o meio ambiente e que precisa de uma superação dele aí,
para se pensar em algo novo, em algo que realmente seja efetivo, né? Então, pensar numa alternativa ao sistema capitalista, que supere o sistema, é pensar numa alternativa que pense a força e a união da classe trabalhadora para que isso seja, para que essa revolução ocorra. Mas não somente pensar nessa revolução como a tomada dos meios de produção, e entender, então, que se deve transformar e superar a lógica produtivista de que é tudo feito em função do meio ambiente. Então, precisamos pensar num mundo novo, numa nova opção. Então, o ecossocialismo se coloca como essa opção, né? Como a unção da luta do trabalhador, pensando na lógica que preserve e que faça com que todo mundo se insira no meio ambiente, né? Que essa seja uma prioridade para essa construção. Mas, para além disso, a gente tem que pensar nas ações, né? E questões locais, porque com toda a dinâmica na qual o capitalismo se coloca, aqueles que sofrem com as consequências desse sistema falho são aqueles que sofrem historicamente com isso, né? Que são os povos oprimidos historicamente, principalmente no sul global, né? E que atualmente, no cenário pandêmico, essas condições se aprofundam cada vez mais, principalmente na questão ambiental, né? Então, quando a gente pensa em medidas e políticas públicas que possam apoiar e mitigar essas consequências, a gente tem que pensar no apoio a movimentos que já travam essa luta, né? E pautar isso incorporando um programa ecossocialista, como é o que acontece já com movimentos como assentamentos, movimentos como comunidades de povos originários, comunidades ribeirinhas e as periferias também nas zonas urbanizadas. Então, a gente tem que entender, para além disso, políticas públicas que atendam ao meio ambiente, né, ou seja, nossa fauna e nossa flora, são aquelas que fazem, então, uma inserção aí do todo, né, de pensar alternativas para cidades, como, por exemplo, fazendo um recorte aqui em São José dos Campos, né, é uma cidade que se caracteriza por já ter um processo rápido de urbanização, muito industrializada e uma das mais tecnológicas do país. E nada disso significa que a cidade seja ecológica, né? Até porque, para quem está aqui, sabe que o projeto da cidade ele é pensado para quem tem carro, é uma cidade feita para as pessoas que têm carro, para os empresários, né? Então, a gente precisa pensar numa cidade para a população. Então, pensar nas políticas públicas que atendam a isso é pensar no planejamento da cidade com base na sustentabilidade, pensar em formas coletivas e melhorias de mobilidade, que é um problema também ainda em São José, pensar na ampliação de direitos básicos, né, de saúde, lazer, trabalho, moradia, planejar o direito à cidade descentralizado, que ele faça ser algo democrático, realmente chegando às zonas rurais, às zonas periféricas da cidade, né, e evitando, como a Marina colocou, que comunidades locais sejam constantemente atacadas como é o processo que sofre o Banhado, que é uma região uma área ambiental de preservação, mas que existe uma comunidade lá que está desde os anos 30 e resiste a vários processos de gentrificação desde então. Né? Então, pensar em uma saída, tanto como superação do capitalismo, quanto pensar nas saídas para agora, para mitigarmos essas consequências e travarmos nossas lutas, é pensar, então, em saídas que adiem essas consequências com a ampliação da luta coletiva, certo? Então, é o reconhecimento que apenas pelas práticas dos nossos povos originários, das periferias, dos assentamentos, que passam para frente esse conhecimento, que é resistência há mais de 5 séculos, é que a gente pode, então, como diz o Ailton Krenak, pensador indígena, adiar o fim do mundo e pensar na construção de um mundo novo. Então, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Isa, pelas contribuições. Fala muito potente. Agora, então, eu vou passar a fala para o Tiago. São 12 minutos, tá, Tiago? E aí eu vou avisando você por aqui. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Isa, obrigado também pela contribuição inspiradora, viu? Marina também, gostei muito da contribuição de vocês. Ele ainda não falou, mas tenho certeza que vai ser muito boa também. E, pessoal, valeu pelo convite, viu? É um prazer mesmo poder estar aqui trocando essa ideia com vocês e sobre os grandes desafios aí das grandes batalhas do nosso tempo, né?
Eu acredito que a essência, a Marina trouxe no começo, assim, a gente não falar de ecossocialismo, a gente está falando de uma perspectiva profundamente radical, né? E a gente não está falando de radical no sentido da falta de diálogo, da imposição, de nada disso, falando de radical porque vai na raiz, né? É possível a gente construir uma sociedade nova, se ela permanecer cheia de exploração, cheia de opressões e cheia de destruição da natureza, uma relação de destruição e expoliação da natureza? Não, nossa avaliação não, né? E por isso que falar de ecossocialismo é massa, porque a gente não está falando só de meio ambiente, não, a gente está falando de todas as formas de produção e reprodução da vida mesmo. Então, quando a gente está falando de acabar com a exploração da mais-valia sobre o povo trabalhador, a gente está falando de ecossocialismo também, principalmente se a gente consegue pensar essa sociedade onde a economia nunca mais se sobrepõe ao ecossistema, mas ao contrário, a gente entende a economia como parte da natureza, da nossa vida em comunidade, né? E aí o massa também, quando a gente pensa o ecossocialismo, na perspectiva também se nutrindo das formulações ancestrais dos povos aqui desse nosso continente, quando a gente fala de bem viver, né? A gente está falando realmente de uma forma muito radical. E é o contrário do que as pessoas pensam, assim, de uma coisa despolitizada ou desconectada dos desafios que a gente tem num país de capitalismo dependente, como é o Brasil, numa divisão internacional do trabalho que colocou o Brasil para ser um grande fazendão, uma mina a céu aberto, colocou para ser um cassino também para especulação financeira e um grande poço de petróleo. No caso aí do Vale do Paraíba, para ser um parque industrial também, com todos os desafios que isso traz também na construção de vocês, né? Mas o pouco de industrialização do nosso país, a gente vê uma concentração muito grande aí, né? A última vez que eu tive em São José dos Campos a trabalho, foi em 2012, eu cheguei aí por acidente no dia do massacre do Pinheirinho. E foi uma coisa muito triste, assim, porque eu não conhecia a mobilização de lá, então eu falei com o Guilherme, né? Eu já era amigo do Guilherme naquela época, e ele estava lá, e o Guilherme foi preso naquele dia, inclusive, se eu não me engano, ou naquele dia, ou uns dias depois, e eu fiquei muito assustado, assim, cara, como é que essa cidade que, no centro ali dela, naquela região ali do Vale, toda aquela região do sul, que eu não sei exatamente como é aquele bairro, um pouquinho mais para o sul, super elitizado, assim, e parecia que a vida estava normal, porque eu estava a trabalho, né, e parecia que a vida estava acontecendo normal, assim, tinha acabado de acontecer um massacre dos mais marcantes na luta por moradia no país, assim, foi uma coisa muito, muito impressionante, assim, e no fim, eu fui tentando entender qual era a dinâmica desse lugar onde vocês estão, né, desse lugar onde vocês lutam, né, que é uma coisa impressionante mesmo, assim, a gente via, eu ficava muito impressionado também quando a gente estava conversando com companheiros, camaradas do movimento sindical, e as pessoas estavam falando, eu não sei se esse dado ainda procede, assim, mas teve uma vez que um companheiro me demonstrou que uma trabalhadora na Johnson & Johnson, no cargo mais baixo do chão de fábrica, ela conseguia produzir o salário dela de 12 a 15 segundos, e todo o restante do mês era trabalho não pago. Isso era uma coisa que me chocava muito, assim, eu ficava pensando muito nisso, assim. E, enfim, a gente vive, no fim, uma sociedade profundamente marcada pela exploração, pelas opressões e pela destruição da natureza, né? E toda vez que eu vou falar de ecossocialismo, eu tento falar nesse horizonte. A gente conseguir acabar com a exploração do trabalho, portanto, a gente se nutrir do marxismo revolucionário, como a história das revoluções mesmo, entendendo que pessoas lutaram a vida inteira e estavam carregando uma bandeira, entregaram essa bandeira para a gente. Nesse momento, nessa geração, pessoas de várias gerações vivas nesse tempo histórico, né, elas receberam uma bandeira de acabar com a exploração, que é a nossa grande missão aí, né, de fazer as nossas revoluções, só que a gente recebe essa bandeira com novas complexidades também, com um senso de urgência do desastre ambiental planetário, por exemplo, que é muito relevante para nós, né, e com a compreensão também de uma avaliação crítica dos processos anteriores da história das revoluções, né, e crítica não no sentido de dizer que aquela história não é a nossa, porque mas entender que a gente não quer errar mais as mesmas coisas. E aí foi legal que vocês falaram do produtivismo, por exemplo, outras coisas são as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, que precisam acabar, não existe revolução se ela for só para homem branco, hétero, cis, né? Então, a gente precisa construir toda vez que as pessoas tentam falar de totalidade, eu sempre resumo nesses 3 eixos. Acabar com toda forma de exploração, inclusive exploração animal, de animais não humanos, acabar com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas elas. Eu sei que aí tem uma comunidade também de refugiados, tem uma série de pessoas migrantes também muito forte, e acabar com a destruição da natureza. E aí as pessoas sempre vão problematizando, porque a esquerda, principalmente, eu falo esquerda tradicional, no sentido de muito fechada a novas ideias. O ecossocialismo é uma ideia que vem e ela incomoda, né? E quando isso acontece, as pessoas começam a problematizar, mas, poxa,
a gente precisa se desenvolver, a gente precisa industrializar o país, a gente precisa garantir que a gente consiga romper com esse processo de um país capitalista, do capitalismo dependente no sul global. E é necessário a gente problematizar, inclusive, isso, porque quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de uma mentira colonial. Todas as vezes que as pessoas falam que a gente seguir sendo primário exportador para o resto do mundo, e a gente pegar uma parcela daquilo e tentar transformar em benefícios sociais, que isso vai trazer desenvolvimento para a gente, isso é a mentira que contaram para o sul global o século passado inteiro. E, na verdade, vem aplicando no sul global há séculos, né? Desde a colonização mesmo, na América Latina, da própria África, enfim, do sul da Ásia também. Então, a gente precisa lutar contra essas ideias, e a gente pensar realmente uma forma, e aí eu me nutro muito do que os povos indígenas trazem, e aí toda a região do Vale do Paraíba, e toda essa região do próprio estado de São Paulo é muito marcada também pela resistência indígena histórica, né? E os povos indígenas do Brasil, e não só do Brasil, mas do nosso continente, eles sempre traziam muito essa ideia, assim, de repensar o nosso lugar no mundo. Então, a gente pensar, cada pessoa que está em São José dos Campos nesse momento, o que a gente está fazendo aqui? E falar isso numa pandemia é uma parada muito punk, assim, da gente pensar. Mas os povos indígenas desafiam a gente a pensar isso. Qual que é o nosso papel nesse mundo? E qual que é o nosso papel na nossa comunidade? Na nossa ação comunitária, ela é regenerativa, assim, não só no sentido da natureza, mas regenerativa das relações, de bons conviveres mesmo. E qual que é o nosso papel na nossa comunidade e na relação da comunidade com a natureza? A gente está promovendo um processo de regeneração. Eu acredito que isso é tão massa, que tem povos indígenas que já falam no sentido de que a nossa ação tem que ser regenerativa em todos os aspectos. Todo lugar que a gente pisa, depois que a gente passou por ali, tem que estar melhor do que estava quando a gente chegou. Isso é uma coisa muito interessante, pensar a ação política transformadora em São José dos Campos e a pré-campanha que vocês estão fazendo, que é em si radical e transformadora e contestadora, né? Que ela traga sempre isso mesmo, assim, que depois dessa pré-campanha São José seja um lugar melhor. E vocês vão enfrentar desafios duríssimos, né? Porque o sistema político é podre, como a gente vive, e vocês estão justamente colocando a possibilidade de reverter esse quadro, né? Então, é muito interessante a gente pensar isso nesse sentido sistêmico mesmo. Tem uma coisa que eu acredito que é muito interessante, eu aplico isso a tudo que a gente faz. O Steve Bannon, ele é um monstro, né? É um monstro, mas é um gênio também, que captou a capacidade de sequestro de dados em massa da internet, captou a capacidade do estágio mais avançado da psicologia comportamental e dos métodos de disparo de fake news, para que essa combinação dessas três coisas gerasse um processo de hackeamento de países inteiros, de processos eleitorais no mundo inteiro. Agora, das várias coisas que ele faz tão terríveis, tem uma coisa que ele fala que é muito precisa, e que todos os estudos mais avançados de neuromarketing falam isso, de psicologia comportamental. Eles falam que as pessoas não tomam decisões baseadas na racionalidade, elas tomam decisões baseadas na emoção. Por isso que o atual ocupante da cadeira presidencial não ia a debates, porque ele não estava interessado nisso, ele queria gerar afetos que mobilizassem as pessoas, né? Não disputa racional sobre o programa político. E aí isso é muito interessante, assim, a gente pensar como que, muito do papel da Marina, mas de todo mundo também numa construção que é e precisa ser coletiva, como é que a gente consegue demonstrar para as pessoas a emoção e a relação de confiança para gerar a emoção, para que as pessoas consigam entender exatamente o que a gente quer e quão boas são as nossas intenções de promover uma sociedade que contempla ela, não só dela ser classe trabalhadora e ter que se virar, mas pensar uma sociedade aos olhos dela, né, uma classe para si, né, não está falando só de ser classe em si, a gente puxa de Marx isso, né, a gente pensar uma sociedade aos olhos da classe trabalhadora, né. Então, a melhor forma de fazer isso é a gente demonstrando o propósito. As pessoas, quando vão conversar com a nossa militância do setorial ecossocialista e a militância do pessoal em qualquer lugar, muito antes delas estarem prestando atenção no que a gente está falando, elas estão perguntando por que a gente está fazendo aquilo? Por que essa pessoa está querendo falar comigo? Por que ela me chamou? Isso é muito interessante, porque quando a gente está falando da luta ecossocialista, é muito importante que a gente demonstre isso, porque a gente quer evitar a extinção, sabe? É muito legal, porque eu achei legal que a Marina falou isso também, logo no comecinho também, né? Nós queremos evitar a barbárie e a extinção, nós queremos evitar que o aquecimento global, que a acidificação dos mares, que a quebra do ciclo do nitrogênio, do fósforo, que a perda da água potável disponível em forma líquida, que a poluição atmosférica, que aí em São José dos Campos é tão pesada também, por conta do parque industrial todo que tem. Então, a gente quer evitar que todas essas coisas cheguem em pontos de não retorno. Então, nós estamos lutando a batalha nossa e das futuras gerações também, né? É massa porque a gente fala que
essa bandeira foi entregue para a gente, mas com desafio de senso de urgência como nunca antes. A gente não tem como esperar 50 anos para acumular de novo as forças para fazer uma revolução. Agora a gente precisa fazer antes que a concentração de carbono na atmosfera eleve a temperatura acima de 1,5 graus e a gente consiga, por exemplo, ainda ter corais vivos, ainda ter uma elevação do nível dos oceanos a ponto que não gere deslocamentos tão intensos como já tendem a gerar. A gente precisa pensar isso para todos os eventos extremos, né, para poder lidar com essas situações. Então, no fim das contas, eu fico muito feliz de ver a campanha de vocês sendo construída nesse aspecto. Eu acredito que tudo que vocês já falaram, que a Marina já falou no começo, sobre a questão da regularização das terras, sobre a questão das hortas, da compostagem, pensar a mobilidade urbana mesmo e lidar com os problemas concretos, assim. Quantas pessoas têm problemas respiratórios na cidade onde vocês vivem? A poluição atmosférica é um fator determinante nisso. Quantas pessoas, no fim das contas, estão comendo comida envenenada, embora não é uma região que é muito caracterizada pelo agronegócio, mas o agronegócio está presente no Brasil inteiro, na zona rural do Brasil inteiro. Aí pode ter certeza que aí tem dezenas de milhares de bovinos, de suínos, de aves, e todos esses animais estão passando por um processo de exploração terrível, e além disso, e de extermínio, né? E, além disso, esse processo ele é subsidiado pelo Estado, pelo governo local e pela prefeitura, ele é subsidiado no sentido também, inclusive, no sentido de regularizar as invasões de terras, de regularizar toda a isenção de imposto, a desoneração que acontece, toda a desoneração de toda a cadeia, inclusive, desde o maquinário, a distribuição, ao trading do commodity ali, e, no fim das contas, é algo para se contestar. E aí, no fim, toda vez que eu fico pensando do qual é o papel de uma candidatura ecossocialista nas eleições, principalmente uma candidatura majoritária, que é muito bonito topar esse desafio mesmo, disputar o projeto total de sociedade, né? Isso não se faz sozinho, né? Se faz com uma chapa também, se faz com uma série de pessoas militantes construindo lado a lado, ombro a ombro, né? Eu fico pensando isso, assim, problematizar o velho normal. Isso talvez seja um dos papéis fundamentais mesmo, assim. O que se faz, como se produz em São José dos Campos e no Vale do Paraíba no geral, e como se reproduz a vida aí. Né? Então, contestar essas coisas mesmo, pensar que se a gente fala de transição para empregos verdes, aí é um lugar-chave, assim como os lugares com maior produção de petróleo também são lugares-chave, só que se essas pessoas entenderem que a gente está ameaçando elas com as nossas bandeiras ecossocialistas de transição ecológica, elas não vão estar do nosso lado, sendo que, na verdade, nós que estamos pensando que essas pessoas consigam ter um emprego digno e uma transição justa para uma nova cadeia produtiva que não destrua o planeta, que não gere problemas, que, no fim, como a Isa falou, cai por elas, cai para cima delas. É a população mais pobre, os animais não humanos e o restante da natureza que paga a conta de todas as crises desse sistema, seja crise econômica, sanitária, crise ambiental, climática. Então, no fim das contas, coloca para a gente esse desafio. E aí, para concluir, que o Rafa já me deu o toque aqui do tempo, eu acredito que essa campanha precisa trazer a máxima de radicalidade possível. Nós estamos vivendo um momento em que todos os limites planetários, todos os indicativos de avanço da extrema-direita no mundo, todos os indicativos da disputa do Brasil sob tutela militar, de um governo que tem uma antipolítica ambiental, é um governo de terra devastada mesmo, aponta que, se a gente maneirar no discurso, muito menos do que dialogar com as pessoas, a gente vai se perder no nosso próprio propósito mesmo. Se a nossa estratégia é impedir a destruição, acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição do planeta, da natureza, essa campanha precisa estar a serviço disso, né? Então, por isso que eu fiquei tão feliz, Marina, de ouvir você falar no começo, porque você está trazendo isso, né? E que a gente consiga, nessa batalha do nosso tempo, ter o máximo de radicalidade possível, porque é isso que vai cativar as pessoas. As pessoas acreditaram num presidente que se dizia antissistêmico, e até hoje se diz antissistêmico, mas elas querem um antissistema como o nosso, que seja para os 99%, sabe? Que resolva os problemas existenciais que a gente tem hoje. Então, eu fico muito feliz de ver uma campanha nesse sentido, e eu queria dizer para vocês para contarem comigo, tudo que eu puder fazer, trabalho de formiguinha, estou à disposição, trocando ideia, divulgando também, queria poder estar aí fisicamente também, esse tempo histórico não permitiu, mas contem comigo mesmo, vamos embora, vamos transformar o mundo mesmo, né? Essa é a nossa missão histórica, assim, não tem muito o que a gente fazer. Eu falo muito isso para a nossa militância em tudo quanto é lugar que eu vou. Falo, olha, se a gente pensava que a nossa geração ia ser igual à anterior, que desde a redemocratização, a depender do seu gênero, da sua cor, da sua sexualidade, da sua região do país, né, se você era povo tradicional ou não, a depender da geração e do setor social, você ainda teve ali uns 20, 30 anos de relativa paz. Agora, se você não tinha esses privilégios de não ver essas opressões, nem esse período você teve. Agora, no geral, a gente vai enfrentar as grandes batalhas do nosso tempo e vai demandar grandes responsabilidades de nós, e passa pelas eleições também. Então, é massa esse processo de convidar as pessoas para votar, mas convidar também para transformar o mundo junto com vocês, e vocês têm condições de virar São José dos Campos do avesso e transformar esse lugar num lugar livre
da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta. Eu chamo isso de uma sociedade do bem viver. Então, eu fico muito feliz e quero muito ver isso daí acontecer. Contem comigo, pessoal. Valeu. Valeu, Thiago. Sempre muito fortalecedor poder te ouvir. E é isso, né? Infelizmente, o nosso tempo histórico não nos permite estar juntos, mas a construção continua, tá todo mundo aí fazendo o trabalho de formiguinha. E, bom, agora eu vou chamar a Teuli, nossa última convidada. Pode ficar à vontade, Teuli. Obrigada, Rafael. Agradecer o convite a todos. A fala da Isa e do Thiago foram realmente inspiradoras. Quando a Isa veio falar comigo, ela pediu para eu trazer um pouco da minha vivência lá no INPE, que eu sou pós-graduanda de lá, faço mestrado em censuramento remoto. O INPE é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que tem sido um pouco atacado, um pouco até singelo de falar, mas está sendo bem visado nesse novo governo, assim, né? Ele já passou por questões já antes, essa questão dos dados da Amazônia, mas agora tem sido bem evidenciado. Mas eu também falei para a Isa que eu queria também, talvez, falar um pouco da questão da agricultura de São José, que é uma coisa muito bonita que tem aí e que poucas pessoas, talvez, até saibam que existem em São José, tanta gente plantando, né? Então, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Teuli, eu sou engenheira ambiental, formada pela UF, Universidade Federal Fluminense, sou carioca, né, de Niterói. E na UF eu participei do movimento estudantil, que chama o Mutirão de Agricultura Ecológica, que é o movimento estudantil da agroecologia da UF, que nasceu até no estágio do WAVE, que acontecia no MST, dos assentamentos, e é ali que eu comecei a construir minha base dessa questão da agroecologia, da militância. E a vida acabou me levando para o INPE, né, que é um lugar super tecnológico, que é o grande coração já que ali a gente tem um grande polo de pós-graduação de tecnologia espacial, né? É um instituto que é reconhecido internacionalmente, foi um dos primeiros institutos no mundo que começou a disponibilizar imagens gratuitas. Então, é bem importante para São José, eu vejo uma importância para São José, tanto pela questão de mostrar para São José para o internacional, mas também de trazer as pessoas a São José, que são de outros países, e fomentar a pesquisa e a educação na pós-graduação, né? Então, eu vou trazer um breve histórico aqui, assim, que eu consegui viver eu entrei ano passado, 2019, e esse ano a gente já sofreu cortes das bolsas, sofreu cortes nos auxílios da PROEX, né, que são auxílios para extensão, e tem sofrido diversos cortes, até com a questão do Fundo Amazônia, que não tem mais tanto financiamento internacional, e isso também prejudica o INPE, né? E o INPE, né, ele é muito evidente na área ambiental por conta dos programas de desmatamento da Amazônia que ele tem monitorado desde 2004, né? Que é coordenado pela Observação da Terra, e em 2004 ele começou a fazer o DETER, que é o sistema de alerta, que foi o que causou toda essa primeira briga do Bolsonaro com o INPE, por conta da quantidade de alertas que estavam sendo levantados, né? Ele vem, desde 2004, ele vem se aperfeiçoando, ele vem melhorando o seu tipo de detecção de dados. O site do INPE ele é bem informativo, você consegue acessar os dados e saber como é que eles são feitos, né? Como é que você pode usá-los. E desde 2019, acho que por essa questão dessa pressão que teve, o
o INPE criou o DETER intenso, né, que ele melhora a qualidade dos dados, ele também dá dados mais precisos, assim, por utilizar até tecnologia que é brasileira, né, que é o satélite Cibers, que é a nossa parceria com a China, que já lançou já 5 satélites, se eu não me engano. Então, além da questão da tecnologia, tem a questão do meio ambiente, que o INPE tem sido muito importante para o Brasil, e também para São José, acredito também, né, que é bem importante. E então é isso, né? O nosso governo ele tem cada vez mais não incentivado a esse tipo de pesquisa, né? Muito pelo contrário, ele tem minado as pesquisas no Brasil e tem minado também os recursos para o INPE. E isso vai ser sentido agora e vai ser sentido daqui a 2 anos, 10 anos, a gente não sabe, né? O que a gente pode fazer é tentar divulgar as informações para que as pessoas conheçam um pouco mais do trabalho que a gente faz lá, né? Viabilizar isso para as pessoas que não têm uma linguagem científica também e trazer essas informações de uma forma mais lúdica, até, diria. E agora eu queria trazer um pouco da questão da agricultura urbana e agricultura, nem sei se pode ser urbana em São José, que é tão rural também, né? Vou começar também com essa questão do governo federal, né, ter diminuído muito os financiamentos, os repasses. Em 2016, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele foi extinto, e isso acabou minando muito os repasses, tanto para a assistência técnica rural, né, do Brasil inteiro, que era feito para os agricultores fazerem a sua transição para a agroecologia, para a agricultura orgânica, porque a gente não pode falar de agricultura orgânica só, a gente tem que falar da agroecologia, que é muito bonito também, que traz a questão dos povos tradicionais, que traz a questão da soberania alimentar, né, que é muito maior do que qualquer outra coisa que vem por debaixo dela. É a soberania alimentar que nós consumidores temos que ter, mas também os produtores também têm que ter a sua soberania nas suas sementes, na sua forma de produzir, nos seus insumos. Então, a produção orgânica e a agroecologia são muito importantes, estão totalmente aliadas com essa questão ambiental, né? Já que o Brasil é um grande exportador de commodities, de agronegócio, que é o que mais usa fertilizante, né? Mas também muita da agricultura tradicional também é feita tradicionalmente com fertilizantes, né? O tradicional, o convencional virou a agricultura com os agrotóxicos. Mas a gente sabe que 80% do nosso alimento que está na nossa mesa todo dia vem da agricultura familiar, vem do pequeno agricultor, vem da resistência que está contra os grandes latifundiários e os grandes do agronegócio, né? Então, eu trouxe, como uma boa engenheira, né, eu trouxe uns dados aqui sobre São José até, do censo agropecuário, em que em 2007 eram 1.800 estabelecimentos agropecuários, e em 2017 já caiu para 544 o número de estabelecimentos agropecuários. Então, a gente vê essa questão do êxodo rural muito forte, né, por esses dados. São mais ou menos 43 mil hectares de área plantada em São José, e a maioria desses produtores são produtores individuais, ou seja, eles são produtores da agricultura familiar, né? E de sexo masculino e com idade acima de 55 anos. Então, são pessoas que já não têm mais alternativas de ir para outro tipo de renda, né? Tirar a sua renda de outro tipo de trabalho, e acaba que continua na agricultura, talvez por falta de possibilidade, né, até. E os jovens, né, saindo da cidade, como tem acontecido em todo o Brasil, o êxodo rural, principalmente dos jovens.
Então, a questão da juventude no campo é muito importante também para a gente perpetuar, né, essa mudança que a gente quer que aconteça. Mas a gente tem que dar subsídios, né? A gente tem que dar subsídios e tem que dar a importância que tem os agricultores nesse país. Em São José, eu li no programa, no plano diretor, que tem um artigo que diz para criar uma política municipal de apoio à agricultura urbana. Acho que isso é super bonito, pode ser pensado assim para São José, para trazer essa questão do mapeamento, nesse plano, né, trazer essa questão do mapeamento dos agricultores de São José, de onde eles vêm, como é que eles vivem, qual é a realidade deles, qual é a dificuldade que eles enfrentam, né? Eles não têm muita assistência técnica, então talvez trazer essa questão da assistência técnica forte para eles fazerem a transição orgânica, porque por mais que estejam muitos agricultores que dizem que não usam insumos ou são insumos orgânicos, a maioria deles, não tem um agricultor certificado em São José. Nenhum agricultor tem a certificação orgânica em São José, que é muito difícil de ser tirada também. Então, é uma coisa que precisa ser pensada com carinho, junto com eles, para melhorar, para dar a valorização dos produtos. E nas feiras, por exemplo, São José tem muitas feiras que eu sei. De onde vêm essas comidas, né? Todos esses produtos maravilhosos que a gente vê lá. É de São José? É de Taubaté? Vamos fazer uma hashtag orgânico joseense, sabe? Botar lá na barraquinha do produtor rural. Esse produto é de São José, e valorizar essa agricultura tão bonita que tem em São José. Eu tive o prazer de ir numa vez, num trabalho de campo, e realmente era um senhor sozinho, com mais de 55 anos, cuidando, e assim, ele escoa do jeito que ele pode escoar, né? Não tem essa visibilidade, não tem uma assistência, não tem um incentivo legal para eles. Se não fosse por esse campo, eu nunca saberia que São José produz tanto hortaliça, tanta coisa, né? Tanta coisa boa. Então, acho que pode ser um grande boom essa hashtag orgânico joseense, né? Nas nossas feiras, para a gente valorizar o nosso agricultor e também perpetuar o bem para o meio ambiente, né? Que a agricultura, a agroecologia é a soberania alimentar, é a soberania do homem, é a soberania do consumidor, e a gente não vive sem comer, né? É isso, gente. Obrigada. Valeu, Teuli. Muito bom a gente saber. Tem pesquisadores e institutos, né, que estão a serviço do povo e da população, e acho que não à toa o INPE tem sido muito atacado por conta disso, né, por estar fazendo esse monitoramento de nós e para nós. E, gente, eu vou abrir as inscrições agora, mas antes eu queria saber se vocês podem aí abrir a câmerazinha só para a gente tirar um print e ficar um registro dessa reunião. Pode ser? Vamos lá. Sorriso, gente. Obrigado, gente. Bom, depois dessas falas de todos os nossos convidados, abro aí as inscrições para quem quiser contribuir para o debate. Só dar um informe antes, Rafa, estou no suporte aqui. Eu vou mandar o link do número da Marina aqui no chat. Quem ainda está conhecendo a nossa pré-candidatura, essa função coletiva, clica no link, manda um oi lá para continuar recebendo as informações, que essa pré-candidatura ainda vai muito para frente. Eu vou mandar o link lá agora mesmo, tá? Pode ir, Bruno. O tempo de fala é de 3 minutos, e aí aqui no chat eu vou te avisando. Então, boa noite, gente. Eu sou novo na área aí, mas tenho visto que é um dos melhores caminhos, assim, para a gente melhorar a cidade, o país,
pela política, e o pessoal é um dos partidos que eu tenho, assim, mais apreço, né? Eu só apresentar rápido, tá? Eu sou filiado ao PT, mas quase saindo porque não está dando certo. E sou professor da rede estadual, dou aula no Matarazzo, aqui em São José. Mas também eu fiquei um tempo no INPE, lá de 2010 a 2018, pós-graduação também. Bom, então, o que eu queria falar é, primeiro, que a gente precisa entender, eu vejo muita resistência, principalmente no PT, em entender que a esquerda errou, e muito, né? E os cientistas também, tá? Para a situação que a gente está agora. Foram muitos erros. O INPE, por exemplo, eu via a colega falando, né, que ela falando que precisa mostrar para a sociedade o que é feito lá, e eu venho, desde que eu entrei lá, até antes, quando eu estava no ITA, eu já falava isso, né, que os pesquisadores, a ciência precisa mostrar para a sociedade em geral o que está sendo feito e a importância disso, né? E teve pesquisador no INPE que chegou a falar para mim que não concordava, que achava que a tecnologia tem que ficar só lá, nos institutos, e eu acho que ele ainda concorda com isso, né? E eu falei, não, isso ele, aí eu que estava errado. Então, muitos erros do governo do PT, que investiu muito dinheiro em educação e tecnologia, mas não investiu corretamente, né? Muito erro em concurso público, né? Muitas fraudes. Bom, foram muitos erros, mas não quero focar nisso. O que eu queria focar é em relação a, né, o que foi discutido aqui e na candidatura da Marina, que eu acho bem legal, assim. Eu estou, assim, na dúvida ainda, né, se... Eu estou, a princípio, inclinado para a Marina, mas também tem muito apreço, assim, ao PSTU. Estou achando interessante o que o PSTU está falando. Mas, pensando, assim, conselho, se eu posso, não sei se eu posso dar conselho para a Marina, caso ela consiga, tá? É que quando entrar, né, na prefeitura, a pesquisa tem que estar em primeiro lugar. A política tem que ser colocada de lado, né? Eu tenho tentado falar isso já há algum tempo para o PT, na época do Carlinhos, até no PSDB, que já tentei diálogo, e eles dizem que não, que político é político. A pesquisa é no Instituto de Pesquisa. Só que aí a gente está vendo esses problemas, né, que foram falados aqui, né? Porque se a prefeitura, o governo, né, federal, estadual, não investe em pesquisa, a gente não tem possibilidade de criar empresas públicas, né? Por exemplo, para energia solar, para a gente fabricar, né, placa de energia solar e sistema eólico no Brasil, né? Precisa de um apoio governamental, um subsídio nessas questões. Para formar centros de pesquisa em todas as cidades, aqui em São José, por exemplo, não só lá no INPE, mas em todos os bairros. Então, precisa de investimento da prefeitura, né, em pesquisa. Os assessores, né, os comissionados, eles não podem trabalhar só distribuindo folhetim, mandando carta de feliz aniversário, né? Tem que trabalhar junto com a ciência. E, para finalizar, né, quando for escolher cargo público, tem que pôr gente competente, né? Não vai pôr, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu parente, esse aqui é da igreja, né? Não, tem que pôr o cara que manja daquilo, o cara que estudou 20, 30 anos para poder, né, fazer um trabalho decente. Então, muito obrigado pelo espaço, espero ter contribuído um pouco. Valeu, gente. Valeu, Bruno. Pessoal, estou recebendo as inscrições ainda, mais alguém? Não se acanhem. Bom, enquanto ninguém se inscreve, eu vou fazer uns comentários, então, que passaram aqui pela minha cabeça enquanto a gente pôde ouvir as falas
da Marina, dos convidados, eu acho que foi muito colocado, né, de como a saída de toda essa barbárie, ela é coletiva, e eu acho que essa é a maior potência de tudo isso, então eu acho muito bacana a gente estar aqui, por mais que seja uma plataforma online, né, não tem aquele o toque e tal, mas que a gente esteja construindo uma candidatura que é coletiva, né, é isso, temos a nossa pré-candidata, a Marina, mas ela vai levar um projeto de governo que é muito maior, que é popular, que está sendo discutido, e assim, tentando trazer um pouco, né, para o tema do meio ambiente, eu tive algumas experiências, assim, com algumas cooperativas, e aí, né, falando de meio ambiente, a gente pode falar de vários tipos de cooperativas, mas principalmente a que eu estive mais ligado, que foi cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né, que tem um movimento que é muito bonito e muito forte aqui no estado de São Paulo, principalmente no Pontal do Paranapanema, que é o Movimento Nacional dos Catadores, né, tem a Secretaria das Mulheres, e é um pessoal que está muito organizado, assim, né, pautando não só uma saída de autonomia financeira através da economia solidária, né, mas isso, autonomia de trabalho, de decisão e política, porque o projeto político pautado por essas pessoas é de realmente ruptura com o que se coloca aí e pensar uma formação, e através de formações políticas, né, eles pautam um futuro melhor. E eu acho que aqui é uma coisa que a gente poderia tentar estimular, né, em São José, de mais cooperativas de agricultores, né, como o Teori falou, existem diversos produtores de alimentos na nossa cidade, e por ser uma cidade tão industrial, assim, às vezes a gente fica achando que nem existe, né, que, sei lá, que isso está no caminho para Minas, mas o caminho para Minas ainda é São José, então a gente tem que agregar essas pessoas, a gente tem que criar redes de fortalecimento, né, e é isso, quando espaços coletivos fortalecem, aqui, olha só a fala dessas quatro pessoas, o quanto que nos faz acreditar mesmo, né, que um novo futuro é possível, e enfim, só algumas ideias mesmo, mas eu acho que espaços coletivos, cooperativas, enfim, é disso que a gente precisa para realmente transformar a cidade, para transformar a política, e, enfim, transformar essa realidade social que se coloca aí, que infelizmente tem sido muito triste. Eu vou passar a palavra então para a Janaína. Oi, todo mundo, estão me ouvindo? Então, eu sou Janaína, eu sou de São Paulo, eu estou em São José faz 2 anos, e a primeira vez que eu vim para São José, que foi para fazer a prova, eu andando no ônibus, assim, eu falei assim, nossa, que cidade bonita, né? E aí, como eu sou da área de geografia e adoro estudar a cidade, eu falei, alguma coisa tem aí nessa cidade toda maquiada, né? E aí não foi preciso muito tempo para eu começar a perceber todas essas contradições que a cidade apresenta, como, por exemplo, na questão de mobilidade urbana, né? Um trecho que você leva 15 minutos de carro, no ônibus você leva mais de 1 hora, né? Esse monte aí de acesso, de anel viário e tudo mais. Agora a gente vê aquela tal da ponte lá, né? que gasta um monte de dinheiro. E quando eu vim aqui para São José, eu me apaixonei pelo banhado, assim, foi uma das primeiras cenas, e aí eu nem sabia que tinha uma comunidade lá, até ir ver o pôr do sol e começar a perceber tudo isso, e ficar curiosa para estudar a região. E o que eu percebo, né, olha aqui que loucura, falando de cidade aqui, né, da parte urbana mesmo da coisa, que São José enfrenta muito essa questão do que a gente chama de território reserva na área da urbanização, que é você pegar uma parte que você deixa de lado, mas é um território reserva que ele logo depois ele vai se valorizar, né, numa ótica de a cidade como negócio, a cidade como mercadoria. Então, quando vai fazer a ponte estaiada, não é só para deixar a cidade bonita, não. Tem um lucro ali que vai dar para alguém, seja para os empresários, seja para a parte política mesmo da coisa. Aí, quando faz lá naquelas ruazinhas que tem lá
do centro, que eles arrumaram lá a rua, é para incentivar o comércio, tá, pode ser, fica bonito, é para, de repente, ele fazer ciclovia e tal, mas a ciclovia também só vai para a parte oeste da cidade, né, que como o Thiago mesmo falou, que é a parte mais abastada financeiramente e tudo mais. Então, e aí o que eu percebo, relacionando principalmente com o banhado, o papel que o banhado ele tem na manutenção social aqui da cidade mesmo, de comunidade. Porque o banhado, se ele quiser, ele para a cidade inteira em 2 tempos, né? Como já foi visto aí, e como força política mesmo. Eu acho que a gente aprender mais sobre a comunidade, se integrar mais com a comunidade, principalmente a comunidade do banhado, ela se dá muito importante, né? Porque tem até relato, assim, de uma senhorinha lá, que está no banhado há 50 anos, que é um privilégio para ela morar na roça, no centro da cidade. Então, essa contradição que São José também oferece, e aí que a gente pode pensar, como a Teoli disse, numa agricultura urbana, né? Numa agroecologia e tudo integrado. É isso, valeu. Valeu, Janaína. Agora eu vou passar a fala para o Lucas, e aí, né, acho que depois dele eu já encerro as inscrições, beleza, gente? Então, quem quiser, se inscreve aí no chat. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Lucas, eu sou professor de ciências na rede pública municipal daqui. Também construo, junto com a Isa, com o Rafa, o núcleo socialista do pessoal de São José dos Campos. Tinha 2 coisas que eu tinha pensado em comentar. Uma delas, a Isa comentou, né, sobre a questão da lógica produtivista, como a gente precisa quebrar isso, mudar, subverter a lógica produtivista, da mesma forma que a gente precisa pensar em mudar o Estado, né, o conceito de Estado. E aí o Thiago ele colocou que essa questão, a lógica de desenvolvimento que venderam para a gente do Sul Global é uma mentira colonial. Isso ficou muito na minha cabeça, porque eu estava pensando nisso, né, como às vezes é difícil trazer essa pauta ecológica, ecossocialista, justamente por conta disso, dessa questão de, o Brasil é muito grande ainda, tem um monte de recurso natural, a gente precisa desenvolver, tem o pré-sal, uma série de coisas. E a gente precisa pensar, né, em quebrar uma espécie de preconceito e construir uma política muito radical mesmo com os trabalhadores. Então, é muito simbólico que a gente esteja debatendo isso nesse dia tão triste para a classe trabalhadora de São José, para os trabalhadores da Embraer. Porque eles são parte disso também. A gente quer que eles sejam parte da construção de uma outra sociedade nesses aspectos também, né? E, bom, e outra coisa, né? Eu sou professor de ciências pelas gestões autoritárias, antipedagógicas das redes públicas, é visto como o cara que pega a bucha dos programas de educação sexual, quando eles existem, hoje, ultimamente nem tem parecido, e de educação ambiental. E eu acho muito curioso isso, porque sempre vem numa lógica que na pesquisa acadêmica a gente até chama de uma educação ambiental liberal, uma educação ambiental de mercado, individualista, que é o ensinar a pessoa pobre que ela não pode tomar um banho longo, que ela tem que economizar na água que ela escova o dente. E quanto mais eu paro para estudar um mínimo que seja sobre ecossocialismo e tá na militância diariamente, eu fico pensando quão cruel é esse tipo de perspectiva colocada para conscientização ambiental, não só nas escolas, mas principalmente, e como que isso afasta as pessoas em perspectiva da pauta ecológica em geral, como isso cria uma sensação subjetiva para as famílias, para os nossos alunos e alunas, de como eles precisam se culpabilizar por problemas tão grandes como a pandemia agora que a gente está vivendo, ou como uma queimada, ou como uma falta de água, né? A gente vive no estado de São Paulo, por exemplo, que recentemente passou, né, alguns anos atrás, passou pela seca da Cantareira, por conta do desmatamento da Amazônia. E, inclusive, dia 5 agora é dia da Amazônia, né? A gente precisa refletir sobre isso, sobre todos os problemas que vêm junto com essa questão.
E acho que conscientizar as pessoas para a pauta ecológica tem a ver com isso, com construir junto com pessoas que parece que podem se afastar por isso, por conta da questão objetiva do trabalho delas, de não ver a relação da exploração do trabalho com a exploração da natureza, e também de conscientizar sobre quem são os reais inimigos, né, da nossa... quem são os reais inimigos da exploração na exploração da natureza, né? Inclusive o Thiago Ávila fez uma sequência de vídeos aí sobre o agronegócio, né? E a Janaína até colocou aqui sobre a questão de economizar água para o agronegócio. Acho que é isso, a gente precisa ser um apoio ativo para as pessoas a identificar quem são os reais inimigos e lutar contra isso, né? Isso, inclusive, na nossa cidade. Ver quem são os reais inimigos da natureza na nossa cidade. Acho que isso é muito importante. É isso. E aí, pessoal, mais alguma inscrição? Mais ninguém? O Thiago mandou aqui que está gostando muito do debate. Também, gente, por isso todo mundo deve contribuir, colocar uma fala aí. Bom, aproveitando o ensejo aqui, a Isa mandou um convite aqui para o Thiago participar de alguma reunião aqui do nosso núcleo ecossocialista na cidade. Deixo o convite aí para todos que estão presentes. A gente está começando, tivemos 2 encontros até agora, mas foram encontros muito ricos, assim, a gente conseguiu debater bastante coisa, e é isso, esse tema de meio ambiente, ele não se esgota tão facilmente, a gente precisa estar falando disso o tempo todo, e não tem como pautar uma revolução ecológica sem uma revolução social, né? Então, não dá para desassociar as duas coisas. Janaína, você está convidada, todo mundo, teu olho. Bom, já que ninguém vai mais se inscrever, eu vou pedir para os nossos convidados fazerem um encerramento, pode ser? 5 minutos de fala para cada um, fechar? Vou começar com o Thiago, não sei se eles têm mais compromissos hoje, mas aí, 5 minutos então, Thiago, para você fazer o encerramento. Valeu, irmão. Pô, companheirada, que massa essa conversa, viu? Fiquei muito feliz mesmo, eu acredito que, pô, isso é um impulso mesmo, né, para uma construção coletiva de uma disputa de cidade, assim, você ter uma troca de ideias tão massa, enfim, tanta gente querendo isso, né, querendo revolucionar São José, no fim das contas, a essência do debate é esse, né? E eu fiquei muito feliz também, eu falei antes da Teori falar, né, e eu achei muito massa também essa questão que ela traz sobre o debate do agronegócio na cidade, né? E realmente, assim, desmistificar o agronegócio, assim como desmistificar todas as outras coisas, todos os grandes eixos aí desse modelo de desenvolvimento, é uma tarefa difícil, porque a gente está lidando com um senso comum, né, e algo que vem sendo colocado para a gente, pela ideologia da classe dominante, como algo imutável. Então, as coisas sempre precisam ser assim. São José sempre precisa ser desigual, né, porque toda vez que as pessoas falam sobre esse modelo de desenvolvimento, o quanto ele é importante, um dos fatores fundamentais para desmascarar ele é falar quem que está se beneficiando disso, né? Quem que se beneficia da imensa riqueza que todas as indústrias de São José geram, né? Qual a diferença entre o CEO de cada uma daquelas companhias e aquela trabalhador de chão de fábrica, né? E qual a diferença entre, por exemplo, porque uma coisa que é super interessante é esse debate da água, né? E por isso que eu gostei tanto desse debate sobre educação ambiental numa perspectiva revolucionária, que é isso que precisa ser. A gente contesta a educação bancária em qualquer lugar, né? E isso, sem dúvida nenhuma, se reflete na educação ambiental. Porque toda vez que a gente falar sobre a distribuição de água em São José, provavelmente vão ter parâmetros semelhantes, de que a agricultura, no sentido dominada pelo agronegócio, consome uma parcela imensa, que no Brasil chega a 70%, o consumo industrial chega a mais ou menos 22%, esse São José, sem dúvida, é maior, e o consumo urbano, normalmente, em 8%, e com uma desigualdade imensa entre bairros ricos e bairros pobres. E quando tem, não só da distribuição, mas quando tem algum tipo de como chama aquele bicho? De escassez, né? Aí tem aquele rodízio e tal. Aqui no DF rolou direto também.
isso sempre é de forma profundamente desigual. Aqui no Distrito Federal, em 2017, aconteceu uma escassez, uma crise da distribuição de água, né? E a gente via bairros periféricos ficarem 9 dias sem água e o plano piloto ficava turno sem água, né? Isso é uma coisa para se tratar mesmo, assim. As desigualdades estão presentes na relação com a natureza também, né? E eu achei também muito massa essa ideia que a Teori falou, né, sobre a questão de valorar o papel da agricultura, do povo camponês que tem aí na região de vocês. E esses povos, normalmente, têm muita dificuldade de organização política, não estão nos grandes movimentos nacionais, poxa, se pensa uma bandeira que contemple realmente, assim, que vá diminuindo esse imenso vazio que tem, e esse abismo que tem entre a cidade e o campo, e a cidade, o campo e o resto dos biomas também, os povos da floresta também, enfim, tem uma série de debates para se fazer aí nessa linha mesmo, de um mundo onde caibam vários mundos, onde caibam as várias realidades, mas todas elas tenham dignidade para viver em paz mesmo, para viver conseguindo garantir a sua produção e a reprodução da vida ali na sociedade, né? Então, bom, eu fico muito feliz de ter podido trocar essa ideia. Eu gostei muito da metodologia também de Assembleia Popular, porque, no fim, eu acredito que é isso, né? As pessoas, a partir de temas e a partir de territórios, vão se mobilizando. E aí, essa mobilização pode gerar tanta força que a gente tem os poderes estabelecidos lá, do lado deles, né? Tem todo o poder, tem todo o dinheiro, inclusive uma desigualdade imensa no processo eleitoral. Mas nós temos uma coletividade, né? Se a gente pegar a maior experiência de transformação, de luta por libertação mesmo, e de revolução na história da humanidade, que foi a Revolução Russa, 103 anos atrás, a diferença, o que mudou de apenas derrubar o czarismo em fevereiro, para depois fazer uma revolução mesmo, uma revolução socialista, foi justamente essa possibilidade das pessoas se mobilizarem a partir do seu local de trabalho, a partir do seu território, nos soviets, e isso se dá muito por assembleias populares, por conselhos, né? Então, que nós tenhamos a capacidade de construir, a partir das assembleias populares temáticas e territoriais, os soviets do século XXI, para a gente fazer as revoluções do século XXI. Estamos precisando muito. E contem comigo aí nessa tarefa para agitar São José aí. Sou soldado aí, uma formiguinha dessa construção com vocês, viu? Contem comigo. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação. A gente com certeza vai contar com você nessa construção. Esperamos ter um outro encontro em que você possa estar aqui presente com a gente. Agora eu vou pedir para a Isa fazer um encerramento. Pode ir, Isa. Bom, ai, gente, eu gostei demais do debate, agradeço demais o espaço, acho que foi uma discussão muito rica, com todas as participações aqui. Eu achei muito interessante a fala da Teuli, né, de falar da questão da agricultura aqui em São José, né, e de como a população aqui também tem uma interação com a natureza. Quando eu estava no curso de antes do curso de meio ambiente, eu fiz curso de engenharia ambiental, né, e no curso da engenharia ambiental, eu tive a oportunidade de ter vários trabalhos de campo aqui na cidade, com estudo, né, da gestão dos parques, estudos com projetos de educação ambiental em escolas, em comunidades, e era muito legal, porque eles já tinham muito uma dinâmica de entender o básico, sabe, tipo, a separação do lixo é algo necessário, né, tem que fazer mesmo, compostagem é algo que as pessoas conhecem e nem sabem por esse nome, né, algo que minha avó já falava, tipo, mas era muito comum, a gente cavava um buraco ali embaixo do pé de bananeira. Então, tipo, existem práticas que todos têm em comum, mas a gente não sabe que elas são as ideais aí para a gente fazer do nosso coletivo um espaço mais sustentável, né? Acho que São José tem todo o potencial para isso, é uma cidade que tem uma cidade que tem uma dinâmica de cidade inteligente, né, que muito se coloca aqui, e que com um programa político como a construção desse, para a questão do meio ambiente, tem todo o potencial de fazer com que haja, então, uma democracia aí, com relação a todos os direitos, com o espaço, né, com várias questões aí que eu acho que seriam essenciais, né, para a nossa política, que se ampliasse também aí para o país todo. É muito importante, então, como eu falei inicialmente, o apoio que existem aí, então, como a Teuli falou, para os agricultores locais, né, para as feiras, que existem muitas feiras aqui, feira de orgânicos, para os assentamentos próximos da região do Vale também que existem,
Então, acho essencial, fazemos do apoio também espaços teóricos e de debate, de construção, como é o núcleo ecossocialista aqui na cidade, né? Então, falei nos comentários, mas faço o convite aqui para todos que quiserem fazer parte, então, dessa discussão aí, né, para entrarem em contato com a gente aí, para falar sobre o núcleo, mas, enfim, para também estar aí sendo, como o Thiago falou, fazer da nossa geração, então, a mudança aí para aquilo que a gente precisa, né? Para um planeta, uma transformação aí, sustentável para a gente. Então, acho que é isso, gente. Estou um pouco nervosa ainda, muito feliz com a atividade. Obrigada. Arrasou, Isa, muito obrigado. Aí agora eu vou chamar a Teuli. 5 minutos de fala também, Teuli. Bem, adorei. Adorei conhecer a Isa, o Thiago, né, que é lá de Brasília. E a Marina, desejar toda a sorte, o que eu puder contribuir também, posso contribuir, apesar de não votar em São José ainda. Mas o que eu puder, estou à disposição, porque acredito muito num outro sistema político e uma outra forma de se relacionar, tanto com as pessoas como com o ambiente que nos cercam, né? Porque a gente tem vivido uma separação do homem com a natureza, né? A gente não é mais natureza, é o homem aqui e a natureza lá. E, na verdade, não, né? Nós somos a natureza, nós fazemos parte dela e ela faz parte da gente. E, então, os povos tradicionais, né, os antigos, a galera do campo, que tem esse contato mais direto, né, com o ambiente natural, tem mais natureza em si, né? Por isso que a gente olha as práticas dele, o que eles falam, a cultura, e fica tão encantado, né? Porque eles têm isso, a natureza dentro de si. E a gente pode fazer do nosso ambiente não natural a nossa própria natureza, né? O nosso apartamento com uma plantinha, com a sua compostagenzinha em baldes, e podemos, né, mudar o nosso ambiente interno e externo também com a nossa capacidade de transformação. Então, acho muito legal o que todo mundo falou. A Isa, a questão do ecossocialismo, não sabia muito, assim, fui bem apresentada, fiquei curiosa. E acredito que São José é a capital do Vale, né, que falam, mas ela tem a condição de ser a capital verde do Vale, sabe? Ela pode mostrar ao Vale do Paraíba que existe sim uma forma de produzir agricultura familiar, de mostrar a eles, de produzir orgânicos, de produzir espaços urbanos, agricultura urbana, a compostagem, né? Mostrar para o pessoal do Vale que existe uma forma de você fazer o crescimento da cidade ser urbano, mas rural ao mesmo tempo, né? Não perder as nossas raízes, não perder os conhecimentos da nossa avó, né? Que sabia muita coisa e que acaba se perdendo com a questão da oralidade. E é isso que o capital quer, né? Ele quer deixar as nossas ações, as ações que são transformadoras, né? As ações que empoderam o homem, como a questão do banco de sementes, da soberania alimentar, até a própria oralidade da cultura da comunidade tradicional, dos indígenas, dos quilombolas. O capital quer deixar tudo isso na clandestinidade, que nem me falaram, uma pesquisadora me falou. Deixar tudo no clandestino para ficar debaixo dos panos. Então, cabe nós, né, evidenciar, fazer esse trabalho de formiguinha, né, que o Thiago falou, que é evidenciar que existe sim uma nova forma de viver. Não é fácil, você tem que quebrar muitos paradigmas da sua cabeça, muito da sua forma de viver, tem que sair da zona do conforto, entendeu? É pensar
que o alimento que você come, onde você compra, como você compra, de quem você compra, né? Isso tudo dá trabalho, né? Mas é bonito, bonito e revigorante quando a gente vê que a gente está conseguindo construir uma coisa melhor, né? Estamos participando de ciclos mais saudáveis, de ciclos que produzam o bem viver, que produzam a felicidade, né? Não o detrimento. Então, só tenho a agradecer o convite, foi muito construtivo para mim também, e um beijo a todos, adorei. Valeu, Teuli, nós que agradecemos aí a sua participação. E agora, para encerrar a mesa, eu vou chamar a nossa pré-candidata, Marina, fazer uma fala de encerramento. Muito obrigado à participação de todos que acompanharam, né, que compartilharam aí um pouco com a gente. E é isso, Marina, pode ir. Obrigada, Rafael. Gente, essa é mais uma reunião que eu saio extremamente fortalecida. Né? Como eu falei inicialmente, foi um dia bastante cansativo, difícil, mas eu acabo o dia muito feliz. Né? Então, eu sempre digo, a reunião é gravada, depois a gente faz uma relatoria da reunião, e todas as questões que foram colocadas, que tiveram várias, acho que foi muito bom, né? Combater o resíduo rural, tiveram contribuições no chat também, a necessidade de retomar uma Secretaria do Meio Ambiente, a hashtag da Teuli, a questão das cooperativas, tudo isso a gente vai transformar em um programa para a cidade. Né? Então, eu saio feliz porque esse programa ele é construído coletivamente, mostrando a demanda e a realidade da nossa cidade através de pessoas que vivem nela. Né? Então, isso é muito forte, isso é muito potente, é assim que a gente vai fazer a disputa, né? Que foi colocado aqui. Eu acho que o processo eleitoral ele é um âmbito extremamente necessário, mas ele não é um fim em si. Né? A gente tem um movimento que visa, na verdade, transformar a sociedade. Né? E eu gostei bastante, o Thiago falou na primeira fala dele, né? Às vezes os ecossocialistas são tidos como meio alheios à sociedade, né? O pessoal fala tilelê, meio transforma um pouco, né? O pessoal gosta de abraçar a árvore. Mas não é nada disso, na verdade é justamente o oposto, né? A gente quer uma visão totalizante, a gente não quer ser alienado da natureza, como a Teuli falou, que a gente mesmo faz parte. Então, assim, é muito radical, mas a gente não tem medo de fazer esse debate na sociedade, né? E, enfim, ver tantas pessoas com esse mesmo sentimento, essa mesma vontade, é muito legal. Então, assim, né, eu não vou ficar me repetindo, como eu disse, isso vai ser sistematizado, eu só queria fechar aqui fazendo um reforço novamente, né? Eu não sei quem que colocou no chat o WhatsApp da campanha, se todo mundo que estiver aqui puder fazer isso, é muito bom, porque através ou do WhatsApp, ou mesmo do link, né, de inscrição da plataforma, que a gente vai continuar mandando os convites e os informes, né, de tudo que está acontecendo. A gente começou já há algum tempo, a gente já está quase no final da construção dessa plataforma, mas ainda não chegou no final. Semana que vem vai ter mais 2 temas, que é o de mobilidade, como eu disse aqui, e mulheres. Tá? Então, são 2 temas que eu acho que também tem aí muito potencial, muita gente se envolvendo e tudo mais. A gente quer fazer isso antes da nossa convenção, que vai ser no dia 13, para na convenção a gente já fazer o lançamento público dessa plataforma. Enfim, que eu estou tão orgulhosa, né? A gente já algumas semanas atrás falou assim, ao total já são mais de 200 pessoas envolvidas. Eu acho que a gente já deve ter passado aí de umas 250 para mais. Isso é motivo de muito orgulho. É uma campanha que representa de fato um movimento. Eu estou encabeçando, mas enfim, não é o programa que eu estou levando, é esse programa coletivo. Então, agradecer demais, pedir desculpa de novo se foi um pouco corrido, mas dizer que vocês me fortalecem demais. Eu acredito que a gente tem muito potencial para virar essa cidade aí de cabeça para baixo. Agradecer demais aí o tempo de cada um de vocês, a disposição, e estamos juntos o tempo inteiro.